Neste momento, damos início à cerimônia de encerramento do 9º Congresso Brasileiro de Direito Tributário atual. Compõe a mesa para esta solenidade o ministro Dr. Edson Fachin, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Juntamente com o Dr. Celso Fernandes Campilongo, diretor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Dr. Luiz Eduardo Choeri, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Tributário. Dr. Ricardo Maris de Oliveira, conselheiro vitalício do Instituto Brasileiro de Direito Tributário. Sejam muito bem-vindos. Ouviremos inicialmente palavras do Dr. Celso Fernandes Campilongo, diretor da Faculdade de Direito da Universidade. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal. Estimadíssimo professor Luiz Eduardo Choeri, presidente do IBDT, caríssimo doutor Ricardo Maris, conselheiro vitalício do IBDT, todos aqui presentes. Nós estamos numa semana, ministro Fachin, extremamente auspiciosa para a faculdade. Nós começamos a semana na segunda-feira com um encontro promovido pelo STJ aqui na faculdade, inaugurando uma programação do STJ que tem o nome de STJ na Academia. Além do presidente do STJ, além do ministro Benjamin, nós tivemos a presença de outros 5 ministros do STJ e 3 professores de 3 faculdades que integraram esta primeira edição de uma série que o ministro Benjamin está programando de discussões em diversas universidades a respeito de temas polêmicos na jurisprudência do STJ. O primeiro, na segunda-feira, foi o amicus curiae no STJ. Além dos 6 ministros aqui presentes, nós tivemos também um professor da PUC, um professor da Fundação Getúlio Vargas, um professor da nossa faculdade, para uma sessão primorosa de debates a respeito do tema amicus curiae. Bom, depois disso tivemos, ao longo de vários dias, o congresso do IBDT, esse congresso de direito tributário, que hoje chega ao final. Ao mesmo tempo, tivemos aqui o congresso de jovens historiadores do direito, gente do Brasil inteiro, estudiosos de história do direito. E ainda no meio da semana, inclusive aqui, interrompemos uma palestra do ministro Ávila com uma visita inesperada aqui para o congresso do IBDT. O ex-presidente Sarney veio à faculdade, não conhecia a faculdade, pediu para dar uma voltinha pela escola. Vocês estavam fazendo aqui um encontro do IBDT, o professor Humberto Ávila estava na tribuna, eu entrei aqui com o ex-presidente e fui ali até a tribuna onde estava o professor Ávila. Falei, Humberto, o presidente queria dar uma olhada aqui, mas não queria atrapalhar, não queria... Eu perguntei ao presidente se ele queria falar alguma coisa, dirigiu a palavra a vocês, foi calorosamente aplaudido. Enfim, uma semana marcada por eventos muito significativos. Nós, felizmente, e há muito tempo, há quase 200 anos, sempre acontece muita coisa aqui na faculdade. Mas esta foi particularmente uma semana muito alegre, muito prazerosa para quem vive o dia a dia da faculdade. E nada melhor do que fecharmos uma semana tão magnífica, ministro Fachin, com a sua presença, com a sua fala,
que fechará esta semana seguramente com chave de ouro. Então, eu queria agradecer muitíssimo ao ministro Fachin pela disponibilidade, pela presença de voltar aqui à nossa faculdade, agradecer ao doutor Ricardo Mariz, ao professor Luiz Eduardo Choeri e a todo o IBDT pela magnífica organização deste evento e dizer da satisfação da faculdade. Ano passado era Dr. Ricardo, fizemos neste mesmo auditório, era Dr. Ricardo presidente. Este ano, o professor Choeri, que é para a faculdade este um momento particularmente importante. É um congresso relevante, o temário deste congresso é um temário central, chave, para que nós tenhamos um país que se desenvolva, um país com uma economia dinâmica, um país com justiça social. Então, a faculdade só tem a agradecer muitíssimo a este congresso e a atividade do IBDT. Contem sempre com a faculdade para atividades deste gênero. Muito obrigado e parabéns. Muito obrigado. Ouviremos agora o Dr. Luiz Eduardo Choeri, presidente do IBDT. Muito obrigado. Ministro Fachin, na verdade, se permitirem, professor Fachin, que bom tê-lo aqui. Eu digo professor porque ministro ele é da porta para fora. Aqui ele está como professor, é um educador, uma pessoa vocacionada a isso. E que bom tê-lo aqui. Aqui tem estudantes. Alguns estudantes há mais tempo estudantes, vários aqui estudantes mesmo. Lá em cima o senhor encontra estudantes da graduação também, todos querendo estar com o senhor e aprender. Nesse sentido, há pouco o que dizer, apenas dizer da satisfação de tê-lo aqui, satisfação de tê-los todos aqui. Foram 3 dias, realmente, Celso, você dizia, mas é verdade. Quanto eu aprendi nesses 3 dias. Quantas ideias novas vieram, se você visse o quanto eu já anotei aqui para sair pensando. Foi muito bom esse congresso e sei que isso aconteceu com muitos aqui que saem com novas ideias. Então, agradeço a todos, vai ser minha última fala no congresso, então, é claro, eu preciso agradecer, Ricardo, agradecer no seu nome a toda a organização, porque, na verdade, gente, eu sou aqui turista. Quem montou tudo foi o Ricardo, na presidência do Ricardo. O ministro, eu assumi a presidência esse mês. Então, para o senhor entender, realmente, todo o mérito é do Ricardo e sua gestão. Então, Ricardo, parabéns por tudo que você fez. Só posso agradecer por tudo. Isso posto, todos estão aqui para escutar o professor. Desculpa, é o professor Fachin, o ministro Fachin. A palavra, então, eu cedo para esse sentido. Senhoras e senhores, boa tarde. Cumprimento aos jovens de todas as idades aqui presentes, os estudantes e estudiosos que aqui se encontram, de modo especial, o professor Dr. Celso Campilongo, diretor da Faculdade de Direito da USP. Cumprimento também o ilustre professor Luiz Eduardo Choeri, que preside o Instituto, e o eminente professor Ricardo Mariz de Oliveira, presidente deste 9º Congresso Brasileiro de Direito Tributário atual, a quem agradeço o gentil convite e, ao agradecer a sua senhoria, estendo minhas saudações a toda a comunidade acadêmica. Estar aqui nesse auditório evoca muitas lembranças de colegas, professores, alguns que já nos deixaram, especialmente o professor Dr. Antônio Junqueira de Azevedo, a quem dedicamos sempre e continuamos a dedicar a nossa melhor estima e admiração. E estar aqui é um momento em que o oxigênio da alma, obviamente, ganha muito em densidade. Para todos nós que nascemos para ser professores, independentemente dos afazeres cotidianos que às vezes por algumas circunstâncias nos levam a um certo desvio de rota, nós que nascemos para ser professores vivenciamos cotidianamente esse ambiente de debates, de trocas de ideias e tudo isso que faz unir, que cria pontes entre conhecimento e experiência, que problematiza, que tem kantianamente uma mente alargada e que, portanto, pensa por problemas
e se coloca à disposição de primeiro diagnosticá-los e depois resolvê-los. É uma alegria aqui estar. Tenho frequentado eventos acadêmicos em número bem menor do que fiz durante 32 anos de magistério na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, antes de entrar no tribunal. E, obviamente, a partir daí, minhas prioridades, compreensivelmente, passaram a ser outras, mas de quando em quando há um espaço. E no dia de hoje, com muita felicidade, eu estou e venho aqui lhes trazer algumas reflexões, partindo do que vi na programação. Estou seguro de que as exposições realizadas neste evento, com a lucidez que as circunstâncias reclamam, versaram sobre os principais avanços e retrocessos no direito tributário brasileiro, nomeadamente à luz da recente reforma constitucional. E também estou certo que aqui se examinou uma tensão, que é uma tensão produtiva, embora muitas vezes preocupante, entre mudança e preservação dos princípios estruturantes do nosso ordenamento jurídico tributário. Tensão essa entre mudança e preservação que convive com uma irmã siamesa, que é aquela que também tensiona o conhecimento e a experiência. Falarei um pouco hoje das dimensões da experiência mais recente em matéria de precedentes tributários e irei suscitar algumas complexidades dessa sistemática dos precedentes tributários. E por isso é que eu venho a essa importante discussão acadêmica, animado pela programação que vi, certamente desdobrada aqui em inúmeros afazeres de densidade teórica e sensibilidade prática, que miram uma ordem tributária mais justa, o que significa uma mitigação da regressividade. Além desta mitigação da regressividade, a promoção da justiça fiscal, bem como de instrumentos extrafiscais de indução econômica, além da necessidade de harmonização normativa entre as melhores técnicas e a experiência comparada. Tenho para mim que os dias atuais demandam que se adote uma premissa, quer para estudantes estudiosos, quer para os tribunais, ou seja, voltar ao básico de delimitar o que é o objeto jurídico e a sua especificidade. E em matéria tributária, creio que este chamamento soa, quiçá, como uma certa interpelação para que se possa ter o elevado cuidado de separar especialmente o direito da política, a fim de gerar confiança e segurança jurídica. Relembro que o Justice Stephen Breyer, que durante 28 anos prestou serviços na Suprema Corte norte-americana, tinha precisamente esta preocupação: o que não elide, o que não afasta uma visão aberta, cosmopolita e comparatista, como a ele, obviamente, se aplicava. E é dele a afirmação segundo a qual as decisões judiciais têm muito mais a ver com o futuro do que com o passado. Pessoalmente, subscrevo essa afirmação na perspectiva, todavia, de que ambas as circunstâncias, ambos os vetores são relevantes, porque a previsibilidade é mesmo uma via de mão dupla. Ela reconhece o legado do pretérito e informa, mediante a decodificação no presente, da densidade normativa de um precedente ou de uma norma, decodifica o enunciado normativo que se projeta prospectivamente para o futuro. E creio que é também a isso
que estamos a nos referir quando expressamos algumas reflexões sobre o contencioso judicial, nomeadamente em matéria tributária. O que avulta diante dos precedentes que permite uma análise abrangente e coerente com os postulados constitucionais, especialmente quando há circunstâncias que evidenciam uma colisão de precedentes, quando há circunstâncias que evidenciam precisamente a falta de previsibilidade, de estabilidade e de coerência naquilo que ordinariamente designamos de jurisprudências. E ao designarmos de jurisprudência, me permito salientar, até mesmo em face da condição que atualmente desempenho, do munus que desempenho como magistrado constitucional, o Supremo Tribunal Federal, nesta matéria, se bem cumprir o dever de ser o guardião da Constituição da República, será daí sim o fiel curador de um sistema tributário que se quer mais justo, equânime e juridicamente seguro. Ainda não estamos lá. Certo é que, como expressão visível do Poder Judiciário perante a sociedade, incumbe ao Supremo assegurar a integridade do sistema constitucional, garantindo que casos equivalentes devam receber soluções jurídicas uniformes em homenagem não apenas à segurança jurídica, mas também a uma das dimensões do postulado, ou se quisermos, do princípio da igualdade. Por isso, nesta singela contribuição acadêmica, peço licença para aqui expor algumas ideias que são basicamente as seguintes 5. Em primeiro lugar, a ideia segundo a qual os precedentes devem saber a segurança jurídica na tributação. A segunda, é imprescindível a autocontenção, especialmente do Supremo Tribunal Federal, para julgar apenas as questões essencialmente constitucionais em matéria tributária. Em terceiro lugar, impõe-se, segundo penso e tenho defendido, o devido respeito à competência do Superior Tribunal de Justiça em matéria tributária infraconstitucional. Em quarto lugar, examinar os limites e as possibilidades da modulação dos efeitos temporais da decisão quando ocorrida mudança da orientação jurisprudencial. E aqui já abro uma pequena nota de rodapé mental para externar a preocupação com um fenômeno crescente no âmbito do tribunal que, para muitos, ainda que de modo ácido, tem sido designado de banalização da metodologia da modulação. Voltarei a isso adiante e fecho essa notinha de rodapé mental. Em quinto e último lugar, a reforma tributária pode inaugurar novos contenciosos que, em meu modo de ver, devem observar precedentes, especialmente os precedentes tributários, não apenas do Superior Tribunal de Justiça, mas também do Supremo Tribunal Federal, que não adota, e os senhores certamente sabem ao que me refiro, que não adota a técnica da constitucionalidade superveniente. Peço licença, então, para desenvolver brevemente cada uma dessas 5 ideias ou dessas 5 premissas e tomo como ponto de partida a avaliação crítica levada a efeito por atilada doutrina que encontro na formulação doutrinária as contribuições dos professores Lucas Bevilacqua e Maria Angélica Feijó. Nas reflexões levadas a efeito por ambos, merece realce o que aqui também destacarei, ou seja, o regime de precedentes consagrado no artigo 926 do Código de Processo Civil, cujo objetivo é promover, como sabemos, a uniformidade, a estabilidade e a coerência jurisprudencial. Elementos esses indispensáveis à previsibilidade e mesmo
a legitimidade das decisões judiciais em matéria tributária. São pilares constituintes da racionalidade e da justiça fiscal, a igualdade e a proteção legítima da confiança. Por isso, cabe olhar decisões proferidas em sede de repercussão geral ou no tribunal também na ambiência de controle concentrado de constitucionalidade, como se apresentam a previsibilidade e a estabilidade, que, como sabemos, são os componentes da segurança jurídica objetiva e que, portanto, podem justificar a limitação temporal da coisa julgada a fim de preservar a coerência na aplicação da norma. Desta forma, parece-me fundamental reconhecer que ao longo dos últimos, pelo menos 5 anos, o Supremo Tribunal Federal tem proferido alguns julgamentos emblemáticos, por meio dos quais, reconheço sem dúvida alguma, tem buscado, mas não sem dificuldades, levar a efeito o seu compromisso com a promoção da segurança jurídica, da coerência interpretativa e da equidade tributária. Em alguns casos, nesses últimos 5 anos, eu estou a completar lá 10, estou a me referir aos últimos 5 anos, essas decisões foram saudadas como avanços civilizatórios. Em outros, vistas essas decisões com reservas. E em outros ainda, como verdadeiros retrocessos, a exemplo do que se passou na enunciação dos temas de repercussão geral 881 e 885, que mitigou os efeitos da coisa julgada em matéria tributária. Digo-lhes isso porque entendo que num ambiente acadêmico é preciso levar a sério a crítica e também a autocrítica. Por isso, desta casa, sobre esta matéria da tutela da confiança, leciona o professor Fernando Facuri Scaff, em artigo recentemente publicado, aliás, na revista do Instituto, que a questão central em matéria de coisa julgada é a tutela da confiança depositada pelo contribuinte, antes acobertado pela coisa julgada, que até então apenas poderia ser modificada com o julgamento de procedência de uma ação rescisória. Portanto, acresço eu, parece mesmo, e digo com a seriedade acadêmica que entendo que esse assunto deva ser enfocado, parece mesmo existir aí um inegável retrocesso na proteção da confiança em prol de uma pretensa igualdade na tributação, com destaque para o argumento de preservação da livre concorrência à luz do inciso 4º do artigo 170 da Constituição. A despeito disso que se levou a efeito, ou seja, a despeito da vulneração da coisa julgada, que é, como sabemos, um dos pilares do Estado de Direito e que alcança, segundo as lições que aqui cito, do professor titular Humberto Ávila, que nos honra com a sua presença, que alcança uma dimensão muito além da legalidade tributária, tais julgamentos, portanto, a despeito da vulneração da coisa julgada, tais julgamentos de ambos os temas que citei, reiteram uma importante dimensão dos precedentes vinculantes. É que os precedentes vinculantes, como sabemos, têm uma importância muito anterior à promoção da igualdade e à própria racionalização do sistema de justiça, qual seja a da garantia da segurança jurídica na tributação, o que reclama dos tribunais, todos os tribunais, sem exceção, reclama dos tribunais compromisso e acuidade técnica, não só na formação dos precedentes, mas também e sobretudo na aplicação desses precedentes, que em tempos de uma certa banalização da técnica de modulação dos efeitos temporais da decisão com eficácia pro futuro, torna-se ainda mais tormentoso. Não raro,
nós nos vemos às voltas com uma soi-disant ameaça constante de rombo orçamentário ou de quebra das finanças, quando se dá ou se avizinha o reconhecimento de uma inconstitucionalidade de uma dada norma tributária. Tenho para mim que não se deve afastar esse tipo de preocupação, porém, as coisas devem ir para o seu devido lugar. E no que respeita à formação dos precedentes vinculantes nesta matéria, há a questão da intrincada competência jurisdicional do Supremo e do Superior Tribunal de Justiça no processamento dos chamados recursos excepcionais, a exemplo do que já se deu, não faz muito tempo, quanto à aplicação dos tratados internacionais contra a bitributação apta a incidir sobre determinada renda, que para a Fazenda Nacional suscitava matéria constitucional apta ao recurso extraordinário, enquanto para o contribuinte a discussão limitar-se-ia à aplicação e à interpretação da legislação infraconstitucional. Este tema foi, digamos assim, escrutinado com o magistério e a experiência extraordinária da ministra Regina Helena Costa, no Superior Tribunal de Justiça, menciona especificamente o recurso especial 1.633.513, oriundo do Estado de Santa Catarina. Este julgamento e esta questão revela que vivemos um momento de uma relevante dúvida sobre os limites das competências do Supremo e do Superior Tribunal de Justiça para a formação dos precedentes. Nesse contexto, o precedente que foi pensado para ser um instrumento da tutela da unidade do direito acaba não cumprindo o seu devido papel. E deparamos-nos com alguns exemplos bem conhecidos, posicionamentos firmados pelo superior por meio da sistemática dos recursos repetitivos, os quais, como sabemos, deveriam ser capazes de orientar a conduta dos contribuintes em matéria tributária infraconstitucional, foram modificados pelo Supremo Tribunal Federal via repercussão geral e, como disse, isso pode ser examinado em vários casos. Por exemplo, no que diz respeito à tributação do salário maternidade, o superior havia firmado um precedente em 2014 e indexou o tema sobre o número 739 dos recursos repetitivos e afirmou que o salário maternidade possui natureza salarial e, consequentemente, integra a base de cálculo da contribuição previdenciária. 6 anos depois, em 2020, foi finalizado o julgamento no âmbito do Supremo, no qual foi firmado precedente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, em sede, por óbvio, de repercussão geral, no sentido de que é inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária sobre o salário maternidade. Há um segundo exemplo que me permito citar desta relevante dúvida que eu estou a mencionar entre competência do Supremo e competência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse segundo exemplo, o STJ já havia julgado e decidido que não incidia contribuição sobre o terço constitucional de férias, quando, ou seja, havia decidido nesta direção, quando o Supremo não admitia recurso extraordinário, afirmando tratar-se de tema de natureza infraconstitucional. Mas, mais tarde, a Corte revisa o seu entendimento, ou seja, o Supremo revisa em 2020 o seu entendimento, afeta a matéria repercussão geral, emite-se o enunciado 985, que entendeu pela constitucionalidade da respectiva incidência. Isto mostra que temos como objeto jurídico bem delimitado algo para examinar e tema
para esgrimir, diagnosticar e, se possível, mitigar a instabilidade e a imprevisibilidade que daí derivam. Como sabemos, começando pelo básico, nos artigos 102 e 105, a Constituição da República delimitou a competência, quer do Superior, quer do Supremo. E, em meu modo de ver, o fez da seguinte maneira: ao Superior Tribunal de Justiça, a Constituição chancelou a função de dar a última palavra na interpretação do direito infraconstitucional federal. Ao Supremo, por meio do extraordinário ou de ações de controle concentrado, mas nomeadamente no controle difuso, a última palavra na interpretação da Constituição. Se partirmos desta premissa, nítida em teoria, rugosa na prática, se partirmos dessa premissa, parece ser legítimo que se indague quanto à mensagem que transmitem precedentes conflitantes e uma eventual sobreposição de funções. E não são raros os casos em que, a partir de um acórdão proferido, há violações que tanto comportam a interposição do especial quanto do extraordinário, como bem sabemos, e aluno da graduação do segundo dia do processo civil também já saberá isto. Pois bem, isto se sabe porque uma questão de direito é passível de ser levada tanto sob o prisma constitucional quanto pelo prisma inconstitucional ao Tribunal Superior e ao Supremo Tribunal Federal. E, do ponto de vista teórico, como também sabemos das lições básicas dos primeiros anos da faculdade, para os alunos aqui presentes, me permito assim mencionar, com licença dos estudiosos e professores, isso decorre da chamada lógica de validade do sistema, uma vez que o fundamento último da validade se encontra precisamente na Constituição e na sua respectiva interpretação pela diretriz de conformidade constitucional de todas as normas da ordem jurídica. Por isso, podemos caracterizar algumas circunstâncias de potenciais conflitos de competência entre o Superior e o Supremo. E creio que há, quando menos, dois indicadores que nos permitem distinguir os potenciais conflitos. Um, singelamente, quanto à origem, e o outro, quanto à atuação. Quanto à origem, pode ser que o conflito emerja ou não a partir de um mesmo processo ou, em segundo lugar, de processos diferentes. De acordo com a atuação, esse potencial conflito poderá ser positivo ou negativo. Em sendo positivo, ambas as cortes chamam para si decidir a questão idêntica e emitem precedentes. Ou negativo, quando nenhuma das cortes, o superior entende que a matéria é constitucional, o Supremo entende que a matéria é infraconstitucional. Quando nenhuma das cortes entende que é sua função analisar semelhantes questões postas para julgamento. Essa última classificação, ou seja, positivo ou negativo quanto à atuação, já é por demais conhecida da doutrina processual, pois é a base de análise de todos os demais conflitos de competência sopesados ordinariamente. Já em relação à primeira classificação, ou seja, aquela quanto à origem, um dos cenários possui como ponto de partida o mesmo processo. Nesse caso, podem ocorrer duas hipóteses. Aquela em que há interposição concomitante do especial e do extraordinário, e a outra em que, após proferido o acórdão no Superior Tribunal de Justiça, há a interposição do respectivo recurso extraordinário. Quando a interposição é concomitante, os problemas são menores, como sabemos. São raras as ocasiões em que ambas as cortes julgam o mérito do respectivo recurso. Isto porque a interposição conjunta dos recursos, como sabemos, faz com que a remessa vá primeiro
ao Superior e depois ao Supremo Tribunal Federal. E aí, as hipóteses e as tendências altíssimas se apresentam do Supremo Tribunal Federal julgar prejudicado o exame do recurso extraordinário. Por isso, essa primeira hipótese, ou seja, que se refere ao mesmo processo, igualmente não costuma dar origem a conflitos de competência, como estamos colocando aqui para a nossa análise. De certa forma, também isso ocorre quanto à segunda hipótese, ou seja, aquela em que a decisão do Superior Tribunal de Justiça é o ponto de partida para a interposição do extraordinário. Nesta ocasião, não haverá conflito, pois cada corte desenvolverá sua competência no âmbito da sua respectiva atribuição. Mas, na classificação dos potenciais conflitos quanto à origem, o cenário que pressupõe processos diferentes é o que provoca com maior patologia a ocorrência de conflito e, consequentemente, a existência possível de precedentes conflitantes. Neste caso, em determinado processo e dentro de uma determinada época, o superior poderá julgar um recurso especial repetitivo a respeito de uma questão de direito e, obviamente, o fará sob o prisma infraconstitucional. Anos depois, a mesma questão de direito poderá ser levada ao Supremo, porém agora sobre o prisma constitucional. Neste caso, o Supremo poderá decidir o mérito da questão no mesmo sentido do STJ, ainda que por razões constitucionais e não infraconstitucionais, ou em sentido diametralmente oposto, o que configura certamente, nesta ambiência, pelo menos um aparente conflito de precedentes vinculantes. E este cenário pode conter diversas variantes, a tornar mais fácil ou a tornar mais difícil o diagnóstico, assim da possível solução desse tipo de conflito. Uma variante possível de ocorrer é aquela que, antes de o superior afetar um recurso especial como repetitivo, apresentar-se diversos pronunciamentos monocráticos do Supremo sobre a mesma questão de direito, afirmando-se perante ou por meio desses pronunciamentos monocráticos que a questão não veicula matéria de natureza constitucional. Todavia, com base nessa perspectiva de decisões monocráticas, cujo excesso é certamente uma patologia, portanto, diante de decisões monocráticas que afirmam tratar-se a matéria de tema infraconstitucional, o Superior Tribunal de Justiça julga o especial repetitivo, emite um precedente, todavia, anos depois, o Supremo afeta o tema repercussão geral e a coloca para julgamento sob a ótica constitucional. Eis aí uma questão que traduz-se, no mínimo, em algum tormento, não apenas para a comunidade jurídica, mas para a sociedade como um todo e especialmente para os contribuintes. Nesse cenário hipotético, quando o superior decide julgar o mérito via recurso repetitivo, o que ele faz? Cumpre a sua função, precisamente para não negar a prestação da jurisdição, visto que, como eu mencionei, havia vários precedentes do Supremo Tribunal Federal exarados monocraticamente, afirmando que a matéria era de natureza infraconstitucional. Por isso, numa análise, pelo menos para esta breve reflexão, constata-se aí, quando menos, uma aparente existência de conflito positivo de competência. Ou seja, o caso concreto precisa ser visto com mais minúcia para que esta possível ocorrência se mitigue, como, por exemplo, a cronologia dos fatos processuais que formaram cada um dos precedentes e as peculiaridades do direito material julgado, para que se possa aferir qual das cortes
teria avançado sobre a competência jurisdicional da outra em matéria de julgamento. Por isso, e abro aqui uma segunda notinha de rodapé mental, disse-lhes ao começo, como premissa da necessidade de respeitar a função constitucional do Superior Tribunal de Justiça dar a última palavra em matéria tributária infraconstitucional. Fecho a nota para prosseguir dizendo que a demonstração do efeito desse contexto relativo ao que podemos chamar de conflito de competência é singela para ser observado. Há um evidente prejuízo para o jurisdicionado e para a sociedade em si. É que quando o conflito é negativo, não se presta a tutela jurisdicional adequada, deixando sem resposta a questão de direito. Já quando o conflito é positivo, o prejuízo diz respeito à segurança jurídica e à própria, digamos, cognoscibilidade do direito, visto que se apresentam posicionamentos conflitantes sobre a mesma questão jurídica. Por isso, é preciso, como eu disse, sinceridade acadêmica, numa crítica e autocrítica, porque quando o Supremo e o Superior divergem, e não se diga que devam sempre andar na mesma toada, mas quando divergem nessas circunstâncias que acabo de mencionar, provocam uma insegurança sistêmica a respeito da definitividade de seus provimentos. Se o Supremo anuncia que o julgamento de um tema é infraconstitucional e deva ser decidido, e deve ser decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, e posteriormente admite a existência de índole constitucional sobre o tema, é evidente que nasce e se desenvolve um problema atinente à segurança jurídica. Aqui, dado o problema, há dois instrumentos que podem ser e têm sido, no meu modo de ver, com demasiada elasticidade, mas que têm sido utilizados para tentar mitigar essa ordem de ideias. O primeiro é precisamente a modulação dos efeitos. E o segundo, em cada caso concreto, a proteção da confiança. Quanto à modulação de efeitos das decisões, como instrumento da segurança jurídica, é preciso ter presente que não é feita essa modulação apenas no processo, mas ela é feita pelo processo, o que significa que dela emerge não só uma solução ao caso concreto, mas sim uma mensagem que, mais do que mensagem, é um comando vinculante para gerar efeitos extraprocessuais. Portanto, quando há mudança de posicionamento sobre a interpretação do direito, seja no viés constitucional, seja no infra, é necessário verificar se o novo precedente causa prejuízo aos contribuintes em razão dos atos praticados pelo Estado. Não nos esqueçamos, digo isso como quem está a proferir algo extremamente básico. A segurança jurídica é um postulado do cidadão em face do Estado. Portanto, a modulação deve levar em conta esta ordem de ideias para a sua respectiva aplicação, e esses instrumentos devem estar contidos num juízo preferencial em favor do cidadão e não do Estado. A adoção da modulação de efeitos em situações semelhantes já gerou inúmeros debates no Supremo Tribunal Federal, não apenas em relação ao quórum. Ontem mesmo tivemos uma discussão sobre isso, e estando no exercício da presidência, acabei suspendendo a proclamação do julgamento, tendo em vista que, passados tantos anos, o artigo 27 da lei respectiva ainda gera este tipo de debate sobre o quórum de 2/3 para a proclamação da modulação. E é por isso, portanto, que ela há de ser vista como a exceção, e em sendo a exceção deve ser manejada em favor da confiança e da segurança jurídica. No recurso extraordinário,
643, 247, houve a afirmação pelo tribunal que, conquanto se imponha parcimônia no manejo do Instituto da Modulação dos efeitos das decisões, a alteração de jurisprudência consolidada há quase 2 décadas justifica a eficácia prospectiva de novo pronunciamento em atenção à segurança jurídica e ao interesse social, nos termos do artigo 927, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Esse é um julgamento de 2019 e há numerosos outros precedentes, não só em matéria tributária, mas relativas também a matérias de outros tribunais superiores, como na área trabalhista. Portanto, como se vê e como se sabe, há questões relevantes para a proteção da confiança. E não é menor o problema dos contribuintes que pautaram suas condutas de acordo com a decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. Mas decisões formalmente inconstitucionais, como sabemos, produzem efeitos. Inclusive, de acordo com o próprio artigo que acabo de citar do CPC, o 927, a decisão, ao menos provavelmente, terá efeito vinculante, nomeadamente se for tomada num repetitivo ou mesmo em sede de repercussão geral. Veja-se, portanto, que quando falamos aqui de conflito de precedentes, quando uma das cortes decide matéria que não está exatamente dentro de sua competência, portanto, fora da infraconstitucionalidade ou fora da constitucionalidade. Ou seja, como escreveu a ilustre professora paranaense Bettina Trigger-Guppermacher, quando o tribunal, quer seja o superior, quer seja o supremo, deixa de fazer um exercício de autocontenção. O problema é outro quando quer o superior, quer o supremo, no exercício legítimo e válido, dentro dos limites de sua competência, proferem decisões que são contraditórias, que se contrapõem. Neste caso, a solução pode ser até mais simples, se, na sequência da emissão dos pronunciamentos, a matéria for essencialmente constitucional, o que significa, sim, neste caso, a prevalência da decisão do Supremo, eis que o que está posto como objeto jurídico, e não argumentos metajurídicos, mas objeto jurídico, é a própria interpretação da norma constitucional, à luz, portanto, da legalidade constitucional e da conformidade ao Estatuto Constitucional. É claro que naquele primeiro caso, quando há uma fuga da autocontenção, a solução é mais complexa e depende de uma interpretação, para dizer o mínimo, sistemática e, portanto, racional e dotada de uma objetiva recognoscibilidade que contribua para a manutenção da confiança e não para a sua diluição. Parece-nos legítimo entender que o precedente no STJ ou do STJ deva ser considerado como base de confiança para o contribuinte. A proteção da confiança é a dimensão subjetiva da segurança jurídica, ou como escreveu o professor Humberto Ávila, que cito novamente, e a citação é legítima, professor. Não, claro que eu podia imaginar que o senhor estaria aqui, mas estou fazendo a citação porque consta do que preparei para aqui apresentar, portanto, a deferência é mais do que legítima, além de muitíssimo justa e merecida. Disse Vossa Senhoria, neste livro sobre a teoria da segurança jurídica, é a aptidão para servir de fundamento para o exercício do direito de liberdade e propriedade. Portanto, há todo um contexto sistemático de proteção da base da confiança e à luz, inclusive, de uma escala de densidade que a obra do professor Ávila bem expõe e todos certamente o leram e conhecem todos os graus, desde o grau de eficácia
grau de realização das finalidades de base, grau de onerosidade e todos esses elementos que lá se encontram. Digo que o Supremo Tribunal Federal, com vistas a prevenir a indefinição quanto à natureza constitucional, o infraconstitucional de dada controvérsia em matéria tributária, às vezes com elogiável acerto, digamos assim, tem se antecipado por meio da submissão ao plenário virtual de repercussão geral para não reconhecer a repercussão geral. E nesse caso, ao fazer a indicação de que não julgará a matéria, portanto, ao reconhecer a ausência de questão constitucional e reafirmar a jurisprudência nesse sentido, o Supremo está fazendo o que deve, ou seja, fazer o juízo de autocontenção e reconhecer a autoridade das decisões do Superior Tribunal de Justiça. Isso se deu, para citar apenas 2 exemplos, nos temas de repercussão geral relativamente recentes, 1338 e 1339. É claro que nesse cenário, que já é dotado de alguma complexidade, bem sabem os senhores e as senhoras que essa complexidade vai se agravar com a vigência e a produção de efeitos da emenda constitucional 132, que, como sabemos, desde dezembro de 2023, está aí a tirar o sono de muitos e, obviamente, já gerar um bocado de trabalho que começa também a se projetar de algum modo para os tribunais. A questão que aqui se coloca, nessa perspectiva da nossa análise, é a subsistência dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Falo pelo menos pelo tribunal que integro. Diante das inovações do texto constitucional, tomemos um exemplo, o da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade do ITCMD exterior, para ficarmos, portanto, num exemplo sobre este tema em face da ausência de lei complementar. Como, aliás, se reconheceu a unanimidade no tribunal quando enunciamos o tema 825 da repercussão geral. A questão é que a emenda constitucional, pelo menos assim se pode interpretar, creio eu, de forma legítima, veio autorizar a sua cobrança, mesmo naqueles Estados-membros, nos entes federativos, que não tenham editado lei complementar, o que faz emergir um debate sobre a eventual constitucionalidade superveniente, estou a utilizar essa expressão entre aspas, desse tipo de exação. Esta questão, como sabemos, e os senhores bem o sabem, as senhoras bem o sabem, está na ordem do dia. Aqui em São Paulo, o Tribunal de Justiça do Estado remeteu ao Supremo numerosos recursos extraordinários, nos quais havia julgado inconstitucional a incidência do ITCMD exterior diante de ausência de lei complementar, aplicando, portanto, o enunciado 825. E agora, certamente, diante da vigência da emenda constitucional, restará ao tribunal decidir se a emenda mitigou a exigência da lei complementar, o que, digamos, entre aspas, teria convalidado esta forma de exação, e se assim o fizer, certamente será uma espécie de um déjà vu em relação à discussão que nós enfrentamos ao tratarmos em 2021 do ICMS importação, aliás, em 2001 do ICMS importação diante da emenda constitucional 33. Pois bem, passo algumas breves considerações finais à luz desse singelo panorama que lhes trago como uma pequena reflexão de natureza acadêmica e, ao migrar para as conclusões finais, creio que é uma platitude dizer dos desafios
que estão se avolumando no Brasil de hoje, não apenas com uma inflação legislativa, inclusive em nível constitucional, pela emenda constitucional 132, mas também por conflitos reais ou aparentes de precedentes vinculantes, mas nomeadamente olhando para o futuro, para uma reforma que em muitos pontos se distanciou dos atuais precedentes do próprio Supremo Tribunal Federal. O cenário, infelizmente, é o de gerar maior litigiosidade, como aliás já foi apontado num grupo de trabalho cujo texto restou dado a conhecer pelo Superior Tribunal de Justiça, o que significa que, mais uma vez, o Tribunal Superior e o Supremo serão conclamados a terem uma postura que deve ser serena e firme para preservar os postulados normativos que derivam dos seus precedentes e, assim, dar destaque para a segurança jurídica em matéria de tributação. Uma outra tensão relevante, que parece-me também estar na ordem do dia, é a técnica da modulação dos efeitos temporais da decisão com eficácia para o futuro, que, em meu modo de ver, a eficácia para o futuro deve ter uma proteção de confiança do contribuinte como prevalente. E como tenho dito e decidido, portanto, tenho julgado nesta direção esse juízo de preempção, para usar uma expressão muito cara ao direito civil, o juízo de preempção não há de ser dado numa visão pró-fisco. Eis que a segurança jurídica é um postulado nascido e crescido para resguardar o cidadão em face do Estado. E por isso, o que está na recente proclamação legislativa pelo Constituinte derivado, nesta emenda constitucional 132, traduz-se em numerosos dispositivos, como o artigo 136 do ADCT, que vão certamente ensejar um importante debate sobre esse fenômeno, entre aspas, da constitucionalidade superveniente, que é um fenômeno que, segundo consigo apreender daquilo que já construiu a doutrina tributarista e mesmo da experiência jurisprudencial, rechaçado nesta dimensão da sua convalidação. E, além disso, também há alguns dispositivos nessa reforma que podem ser dotados de um certo anacronismo, como esta que agora vem à luz da letra J do artigo 105, deferindo ao STJ a competência para dirimir conflitos advindos do Comitê Gestor do IBS, do Imposto sobre Bens e Serviços, considerando, certo, que ainda está pendente a aprovação do PLP 108, mas de qualquer sorte sabemos tratar-se de uma autarquia interfederativa que, segundo aí se coloca, teria então aptidão a ensejar, entre aspas, conflitos federativos. É um cenário que reforça, lamentavelmente, a crítica no desempenho das competências constitucionais para o julgamento de causas, especialmente quanto a controvérsias tributárias. Não estamos a falar de um fenômeno novo, não é um fenômeno do Supremo Tribunal recente, embora me referi apenas a casos dos últimos 5 anos. Mas o problema novo, renovado, é um problema que tem perdurado e que deve merecer o seu devido enfrentamento. Aqui cito a expressão do professor Heleno Torres, segundo o qual a segurança jurídica por orientação deriva da incidência dos precedentes, que são, na medida do seu respectivo respeito, uma vacina contra o vírus da instabilidade jurisprudencial. Por isso, não se avança sem crítica e não se avança sem autocrítica. E assim concluo.
Iniciei essas breves ponderações relembrando Justice Stephen Breyer, e a ele retorno para aurir uma das suas preocupações favoritas, qual seja uma corte constitucional deve ser guiada por princípios e não por argumentos metajurídicos ou pela política. E acrescentava Stephen Breyer, não há atalhos para a confiança. Dito isso, agradeço o honroso convite para aqui estar, reitero a minha disposição, nesse momento como juiz constitucional, de não tomar atalhos na construção de um poder judiciário mais eficiente, mais acessível e sustentável, que seja apto a gerar confiança e legitimidade e a reafirmar a segurança jurídica, a previsibilidade e a estabilidade. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, excelentíssimo ministro, Dr. Edson Fachin. Ouviremos agora, para as considerações finais, agradecimentos e encerramento do Congresso, o Dr. Ricardo Mariz de Oliveira, conselheiro vitalício do IBDT. No encargo de encerrar o novo Congresso Brasileiro de Direito Tributário atual, inicialmente eu queria agradecer a Vossa Excelência, ministro Edson Fachin, pela gentileza, bondade de nos vir encerrar este encontro com essas palavras magníficas. E eu queria mencionar a Vossa Excelência algo que creio que sabe. Vossa Excelência é um dos ministros mais respeitados, mais admirados da nossa Suprema Corte. E eu tenho certeza absoluta, e acho que falo em nome de toda a comunidade aqui, que se depender de Vossa Excelência, esses atalhos não acontecerão. Nós vamos poder certamente contar com a sua sabedoria, sua serenidade, seu senso de justiça. Isso é muito importante para nós passarmos a ter confiança no Supremo Tribunal Federal e no Poder Judiciário em geral. Também quero agradecer novamente ao professor Celso Campilongo por nos ter cedido os espaços aqui desta querida faculdade para mais um congresso do IBDT. Quero agradecer aos meus companheiros e companheiras da comissão de organização, que foi um trabalho intenso, aos meus colegas da monitoria, que também desenvolveram um grande trabalho, o pessoal da CERN, pessoal da Secretaria do Instituto, enfim, todos que trabalharam para que esse evento pudesse acontecer. Nós estamos particularmente felizes esse ano, porque nós esgotamos as inscrições e certamente, ministro, a presença de Vossa Excelência foi decisiva para este fato. Quero também agradecer a presença da excelentíssima senhora, vossa esposa, aqui entre nós, que nos honra muito, e desejar que possamos nos encontrar novamente. Agradeço a todos os presentes e dou por encerrado o Congresso. Muito obrigado.